Olá, você sabia que 45% das doenças cardíacas, como o acidente vascular cerebral e as arritmias, têm origem bucal? É o que afirma um estudo realizado pelo Instituto do Coração, INCOR. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No podcast de hoje, vamos conversar sobre a relação entre a saúde bucal e as doenças cardiovasculares, entendendo como isso acontece e como podemos prevenir essas doenças. E para falar sobre o assunto, convidamos a professora Maria do Carmo Nunes, que é do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, e o professor Luiz Otávio Cota, do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica da Faculdade de Odontologia, também da UFMG. Olá, professores! Sejam bem-vindos ao Saúde e Consciência e obrigada pela participação. E para começar, professora Maria do Carmo, quais doenças cardíacas podem estar atreladas à saúde bucal? A saúde bucal, especialmente a gengivite, a periodontite, que são processos inflamatórios, decorrentes de uma saúde bucal comprometida, estão relacionadas com as doenças cardiovasculares, especialmente por inflamação em válvulas cardíacas, a endocardite, mas pode causar também a doença aterosclerótica, doença coronariana, doença vascular cerebral, por um processo inflamatório crônico ali decorrente das bactérias na cavidade oral. Professor Luiz Otávio, e como essa relação entre as inflamações bucais, como a periodontite, por exemplo, e as doenças cardiovasculares se estabelece? A relação da periodontite com essas condições sistêmicas, ela vai perpassar por esses dois eixos, infecção e inflamação. Então, a gente tem uma infecção na boca, que é a periodontite. E essa infecção gera uma inflamação. Dessa infecção e inflamação, eu tenho uma quantidade grande de produtos da bactéria, dos produtos bacterianos da infecção e dos produtos inflamatórios que podem e que vão circular pelo corpo desse indivíduo. E isso continuamente, porque a doença é uma doença crônica. E aí, essa exposição a esse estímulo pode impactar a ocorrência, a gravidade e o curso clínico dessas doenças ou condições sistêmicas, como diabetes, artrite, doenças cardiovasculares. Professor, e o senhor citou a diabetes e a artrite. Então, além dessa relação da saúde bucal com as doenças cardiovasculares, também pode haver um impacto em outros quadros e doenças? Então, a gente tem estudos que mostram associações da periodontite com problemas cardiovasculares, com efeitos adversos na gestação, como, por exemplo, pré-eclâmpsia, parto prematuro e baixo peso ao nascimento, artrite reumatoide, que é a inflamação das articulações, disfunções endoteliais no geral, diabetes. Recentemente, isso acabou circulando de uma forma maior na mídia, uma ligação entre a bactéria da gengiva e o Alzheimer. E até aqui nós falamos bastante sobre os nomes de gengivite e periodontite. Mas o que exatamente são essas doenças? A gengivite e a periodontite são doenças causadas por bactéria, então elas se caracterizam por uma infecção bacteriana, e essa infecção, ela gera uma inflamação. E é justamente essa infecção mais inflamação que pode ter um impacto em outros órgãos e tecidos do corpo e influenciar, assim, algumas condições sistêmicas, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Apesar de terem razões comuns, a gengivite e a periodontite têm sinais e sintomas um pouco diferentes. A gengivite é uma inflamação que se localiza na gengiva, então é bem comum que as pessoas com esse quadro tenham sangramentos gengivais. Já no caso da periodontite, além da gengiva, que também é afetada, o osso e todo o sistema em que o dente está inserido também é danificado. E aí eu queria saber, professor, também existem diferenças no caso do tratamento dessas doenças? Todas essas duas doenças, gengivite
e periodontite, elas vêm desse desequilíbrio da microbiota, um desequilíbrio na quantidade das bactérias. O tratamento fundamental e primordial é a eliminação dessas bactérias ou a redução do número dessas bactérias para que a gente restabeleça a saúde, tá? Então, por parte do indivíduo, do paciente, práticas de higiene bucal com ótima qualidade. Limpeza diária, limpeza entre os dentes com qualquer dispositivo, fio, escovas, tá? E visitas frequentes ao dentista, claro. Do ponto de vista do profissional, quando da gengivite, instruções de higiene bucal e ajudar o paciente a desenvolver uma técnica de escovação que seja eficiente para as características específicas da boca que ele tem, né? Tamanho do dente, posição do dente, dificuldades de abertura de boca, enfim. Quando da periodontite, que já é uma inflamação mais profunda, a gente tem que fazer uma limpeza profissional, que é uma remoção do tártaro, né? E, muitas vezes, em alguns casos, a necessidade de cirurgias para correção de alguns problemas, o acesso para essa limpeza e a correção de alguns problemas. Porque na periodontite, essa inflamação, ela faz com que a gengiva se descole do dente e forme a bolsa periodontal. E dentro dessa bolsa se acumula bactéria e tártaro. O tratamento dessas doenças bucais é essencial para a nossa saúde. E agora vamos conversar mais com a médica e professora Maria do Carmo Nunes sobre as principais doenças cardiovasculares relacionadas à saúde bucal. Pelo que entendemos até aqui, a periodontite e a gengivite são inflamações, e por isso as doenças cardíacas atreladas a elas também são inflamatórias, como no caso da endocardite infecciosa, por exemplo. Professora Maria do Carmo, o que é essa doença? Endocardite infecciosa é uma infecção da válvula cardíaca ou do endotélio vascular. Quando você tem uma bactéria que ela está circulando no sangue, ela vai e adere à válvula cardíaca ou também pode aderir ao marca-passo, ao cardiodesfibrilador, algum dispositivo que está dentro do vaso sanguíneo. Não são todas as bactérias que têm essa capacidade de causar infecção. Então, são as bactérias que podem causar infecção, mesmo tendo uma válvula normal. Elas têm essa capacidade de aderir e sobreviver, multiplicar, mesmo com os fatores protetores, né, que vão combater a infecção. E quais são os principais sintomas da endocardite, professora? A endocardite é uma infecção que ela é definida como aguda, subaguda. Em geral, é febre muito alta, seguida de calafrios. É uma febre que é definida como prolongada, geralmente não é uma febre de uma infecção normal, ela pode durar mais tempo, 1, 2 semanas. E o indivíduo tem outras manifestações, perda de peso, pode ter sudorese noturna, e dependendo do grau de acometimento cardíaco, ele tem manifestações de insuficiência cardíaca, que é falta de ar, dor no peito, e assim vai. A endocardite é muito importante, é uma doença grave, com uma alta taxa de mortalidade, mesmo nos dias atuais. Uma outra doença cardiovascular que pode advir dessa relação com a saúde bucal é a aterosclerose, um quadro que pode causar sensação de aperto ou queimação no peito, falta de ar e sudorese. Professora, a senhora poderia nos explicar mais sobre essa doença? É o desenvolvimento de placas ateroscleróticas, né, que é componente de gordura, dentro do vaso sanguíneo, dentro das artérias, que podem ser as coronárias, artérias cerebrais. Então, é o desenvolvimento da placa aterosclerótica nas artérias. E essa placa, ela pode permanecer estável, ou se ela instabilizar, ela pode causar um infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e outras complicações. E como é feito o tratamento da aterosclerose? O tratamento, basicamente, é controle dos fatores de risco. Então, o indivíduo fazer exercício físico regular, interromper o tabagismo, controlar a pressão arterial, diabetes,
e o uso de medicamentos, controle da dieta, mudança de estilo de vida e medicamentos. Os medicamentos fazem com que abaixe o nível de colesterol e evitam que a placa progrida. Já falamos sobre as doenças, seus sintomas e tratamentos, mas agora vamos conversar sobre os hábitos capazes de prevenir que os quadros de gengivite e periodontite se desenvolvam, como a limpeza bucal diária, como atenção especial na higiene entre os dentes e a realização de visitas frequentes ao dentista. Professor Luiz Otávio, por que essas medidas são importantes? É muito importante que as pessoas cuidem da sua saúde bucal, porque a saúde bucal é muito importante no sentido de qualidade de vida e de condição de saúde geral, né? Não é à toa que dizem que a boca é a porta de entrada para muitas coisas, né? Então, cuidar da saúde bucal é importante para a saúde da boca e para a saúde do corpo. E alguns estudos hoje mostram que o tratamento periodontal em indivíduos com condições sistêmicas específicas, pacientes diabéticos, pacientes com histórico ou fatores de risco para doenças cardiovasculares, pacientes com artrite, com diabetes, se beneficiam desse tratamento do ponto de vista do curso clínico dessas condições que eles possuem. E apesar de termos focado nossa atenção na relação entre a saúde bucal e as doenças cardiovasculares, existem outros fatores de risco para os quadros cardíacos. Por isso, é importante lembrarmos de cuidar também de nossa saúde física. Professora Maria do Carmo, quais hábitos são relevantes para evitar o desenvolvimento dessas enfermidades? É sempre hábitos saudáveis de vida. Isso é uma coisa que se repete, mas faz toda a diferença. Exercício físico regular, a dieta saudável, bom padrão de sono, pelo menos 6 horas de sono diário. Diante dos fatores de risco, sempre tentar o controle o melhor, né? Seguir a aderência ao tratamento da hipertensão, ao tratamento do diabetes, ao uso de álcool, o controle regular. Tudo isso contribui, em última análise, para aumentar a sobrevida do indivíduo. Mais uma vez, agradeço a participação dos professores Maria do Carmo Nunes e Luiz Otávio Cota. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG e o episódio de hoje foi realizado por Carolina Magalhães e Alexandre Bueno. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima.